E, obviamente, um cumprimento especial à vossa professora Maria João, com quem tenho um relacionamento muito próximo. Muito próximo, a propósito destes temas que são para nós. E os temas são, na realidade, como vocês veem, eu peço-vos em primeiro lugar desculpa de trazer o título errado. Eu trago o título A Inteligência Emocional, o Amor, o Namoro e a Sexualidade. E, na verdade, o título certo é este. E eu penso que aqui se reflete já o trabalho da vossa professora. Na verdade, o título correto é este. O que é que serve? A vossa professora, obviamente, com a vossa colaboração, mas, obviamente, o título correto é este. O que é que o serve? O que é que o cérebro se apaixona? E a questão é mesmo esta. Na verdade, não é o coração, não é o rim, não é qualquer outro órgão, é, fundamentalmente, nós vamos falar em inteligência emocional, amor, namoro e sexualidade, é produto do cérebro. Sobre os temas que vamos falar, eu acho que nós temos que ter a mente aberta. Okay? Temos que ser capazes de aceitar perspectivas diferentes da nossa. Mas quero-vos dizer aberta até determinado ponto. Não podemos ter aberta a mente como este indivíduo que deixa o cérebro cair no chão. Mente aberta até determinado ponto. Com isto quero chamar a vossa atenção, apesar de hoje ter o dia dos namorados. Nós vamos falar de amor e namoro. Obviamente falaremos de amor, namoro e sexualidade. E vamos falar no fim do conteúdo talvez mais interessante, que é de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de gerir as nossas emoções. É a capacidade que nós temos de controlar, de algum modo, os produtos do nosso cérebro. Para além disso, quero chamar a vossa atenção para outra coisa. Eu pus divulgar ciência também, porque estas palestras penso que se enquadram dentro desta atividade. É um projeto que nós E eu quero-vos mostrar qual é a perspectiva da ciência psicológica no sentido da compreensão do amor, do namoro e da sexualidade. Todos temos opiniões acerca de tudo. Isto é quase como os treinadores de futebol. Todos nós temos ideia de como é que o nosso clube jogava melhor. Mas há pessoas que têm algum conhecimento que nós não temos. A propósito disto é a mesma coisa. Todos nós temos opiniões e todos nós temos direito a ter opiniões sobre o que é o amor, sobre o que é o namoro, sobre o que é a sexualidade, mas há coisas que a investigação mostra. E eu vou-vos tentar mostrar o que é a investigação da ciência psicológica, neste caso divulgar a ciência psicológica, a propósito destas áreas. Quero-vos mostrar que quer o amor, quer o namoro são algo básico. Se nós não nos apaixonássemos, se nós não tivéssemos relações interpessoais, nenhum de nós está aqui. Nenhum de nós estaria aqui. Os nossos pais não se tinham apaixonado, não tinham tido relações sexuais, os nossos pais não existiam, os nossos avós não se apaixonaram. Quando falamos sobre namoro, quando falamos sobre amor e obviamente também sobre sexo, estamos a falar sobre algo básico. Até é celebrado com isto do dia dos namorados. O dia dos namorados não é o dia da sexualidade. Portanto, nós estamos a falar fundamentalmente sobre o dia dos namorados. Eu sinto. Eu estava a preparar esta palestra quando a vossa professora Maria João me convidou e aparece no carro aqui o senhor professor Salino, que é astrólogo, médium, que é especialista em amor. E eu senti-me quase sobre isto, é que todos nós, na verdade, temos opiniões. Tenho alguma desconfiança do professor Salino, porque eu procurei na internet onde é que ele funcionava, apesar de saber que na Avenida dos Estados Unidos está a ser encontrado, mas está tudo na internet. Eu fui à internet e não encontrei o professor Salino, portanto fiquei com alguma desconfiança. Até porque também fiquei com desconfiança que ele paga depois ou que se paga depois do resultado, e eu tenho a maior desconfiança do resultado dele. Mas encontrei aqui um mestre Fati que eu penso que deve ter algo muito parecido
astrólogo médio vidente, este até tem, na verdade, um site. A ideia que eu vos vou mostrar é que, tal e qual como o mestre Fati e o professor Salim, todos podemos ter opinião, mas isto não é ciência. Vamos-vos apresentar uma perspectiva científica a propósito de um fenómeno que todos nós conhecemos e tentar ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor. Isto é tão importante que não há área nenhuma de conhecimento que não fale sobre o humor. Se vocês agora olharem para a vossa discografia lá em casa, 90% das músicas é de quem gosta de quem. Se vocês olharem para o nosso fado, é quem atraiçoa quem. Se olharmos para os maiores poemas, todos os poetas se dedicaram ao amor, e eu, a história mais bonita de amor que conheço é esta. Vocês já ouviram falar na civilização maia, e este rei, que eu não sou capaz de dizer o nome, vivia uma paixão tão intensa pela sua mulher, que criou um túmulo especial, um para ela e outro para ele. Este túmulo estava construído, ou está construído, de um modo, portanto, cheio de inscrições, a propósito, quando ele estava apaixonado por a sua esposa, que na primavera e no outono o sol nasce num lado, exatamente, e faz uma sombra que tapa por completo este. Conforme o sol vai passando por este lado, ao pôr-se o sol, este tempo tapa completamente este. O interessante disto é que, na verdade, apesar de terem morrido há 1300 anos, eles continuam metaforicamente a ter contacto um com o outro. Quero-vos dizer que eu, que sou uma pessoa de ciência, uma pessoa com uma visão fria, me sinto profundamente enternecido e direi mesmo apaixonado por esta história. É que, na verdade, estes, apesar de terem morrido, conseguiram, com esta estratégia, tocarem-se e beijarem-se pelo menos 2 vezes por ano há 1300 anos. Uma coisa absolutamente impressionante. Muitos de nós vivemos o amor com este reitinho, mas, na verdade, se nós repararmos nas coisas importantes da nossa vida, tudo o que tem a ver com relacionamentos emocionais é particularmente importante para nós. Esta, como vos digo, é a história mais impressionante que eu conheço, a propósito de uma descrição do que é o amor romântico. Há uma história, há uma carta de amor que eu penso de 4000 anos antes de Cristo, portanto, há, nesta altura, documentação que o amor existe, sempre existiu, que é um vínculo extraordinariamente importante na nossa vida e que, mais uma vez, se nós não tivéssemos, é tão importante ter relacionamentos românticos como ter olhos, ou como ter ouvidos, ou como ter pernas. Faz parte de nós. Faz parte de nós ter emoções. Se nós, na verdade, não tivéssemos amor romântico, em vez de nos apaixonarmos, estávamos a fazer outras coisas e não havia propriação. Estamos a falar de um sentimento que tem repercussões biológicas profundas e, obviamente, como vocês veem, até do ponto de vista da literatura, de tudo, de toda a arte que tem a ver com histórias de amor. E, portanto, esta, como vos digo, é a história que sempre que eu penso nisto me arrepia. E eu penso que, de algum modo, nos mostra a natureza profunda do fenómeno que nós vamos falar. Mas os psicólogos e os cientistas sociais entendem as coisas de um outro modo. Todos nós sabemos. Todos nós damos opiniões, mais uma vez, sobre o humor, ou sobre o nosso clube, ou sobre, seja lá, sobre aquilo que for. Todos sabemos o que é, mas temos muita dificuldade. E se eu pensar nas vossas perguntas, há sempre alguém que me pergunta, mas afinal, o que é o humor? O que é a atração? O que é isto? O que é aquilo? Temos dificuldade em expressar. Em saber o que é. De qualquer modo, nós sabemos que é um sentimento, é algo que mexe connosco. A diferença de um sentimento do não sentimento é que eu, quando penso em 2 e 2, 4, o meu coração não palpita. Palpita exatamente, mas estou a discutir. Mas é frio. Mas quando eu penso na minha mãe, a minha mão sua. Vocês talvez não saibam, mas se vocês tiverem o elétrodo ligado à vossa mão e se vos mostrarem a fotografia da vossa mãe, a mão sua, quer dizer, estamos emocionados. Quando nos mostram a fotografia do nosso namorado ou da nossa namorada, o nosso cérebro modifica-se por completo. Portanto, estamos perante um afeto. É um afeto que é agradável. É, por exemplo, o contrário do nojo. Nós, quando sentimos nojo, expressamos. No amor, nós aproximamos. Os psicólogos chamam isso de valência afetiva. Portanto, há afeto de valência afetiva negativa, que é a tristeza, o nojo, a cólera, e há afeto de valência afetiva positiva. O amor é, na verdade, um deles. Portanto, é um afeto agradável, provoca um vínculo forte. Eu irei assumir que quem está aqui terá um vínculo maior do que os que estão lá atrás. Portanto, haverá, pode não haver paixão, mas qualquer tipo de afeto produz um vínculo.
que este vínculo tem características interpessoais. Portanto, procuramos as pessoas com quem temos este sentimento que é agradável e que nos produz o tal vínculo. Portanto, a natureza do amor terá a ver fundamentalmente com isto. Isto é aquilo que nós pensamos, mas os psicólogos, para perceberem o que é o amor, passam por outro tipo de situações. Criam situações, independentemente da pergunta que fazem. Se eu perguntar a alguém, és simpática? A pessoa diz-me que sim, mas depois pode ser profundamente antipática. Estás apaixonado? A pessoa pode responder não, porque não quer mostrar os seus sentimentos. E os psicólogos criam paradigmas experimentais, portanto, situações para testar as pessoas. E esta é talvez a experiência mais interessante, como vocês veem, foi escrita em 1974. Aqui embaixo eu apresento sempre revistas científicas em que me baseio para vos fazer esta apresentação. E o que é que os psicólogos fizeram? Escolheram duas pontes. Esta é uma ponte de estudo Indiana Jones, balança futura. É uma ponte estressante. E esta é uma ponte extraordinariamente calma. Por cima do mesmo rio, e estão muito próximas uma da outra. O que é que os psicólogos fizeram? Pediram a uns quantos jovens do sexo masculino para atravessarem a ponte de um lado para o outro. Quando eles atravessavam, uma experimentadora ia ter contacto com eles e encontravam também. Como vocês veem, aqui era extraordinariamente estressante, porque a ponte balançava, e aqui era extraordinariamente calma. A experimentadora era muito bonita. E a experimentadora dizia: não levava esta malinha, provavelmente, não levaria esta malinha nem estes saltos, mas era uma mulher atraente. Encontravam também, e a senhora dizia: olha, estou a fazer um estudo sobre a influência de cenários ambientais agradáveis na criatividade. Para colaborar comigo, só precisa de responder a este questionário. E, portanto, respondi ali um questionário durante 5 ou 10 minutos, no meio da ponte. Uma extraordinariamente estressante e a outra calma. Aquilo que se pretendia era avaliar a atratividade. Era quais eram as condições que promoviam com que eu sentisse um afeto mais forte, exatamente pela mesma pessoa. Quando estou calmo, e obviamente, quando nós estamos calmos e relaxados, todos nós pensamos que nos apaixonamos com mais facilidade. Ao contrário, se estivermos com medo, provavelmente pensamos que não. Aquilo que acontecia era que a ponte é isto, para ter ideia, a ponte estressante. Nem vale a pena de fazermos mais perguntas, claramente estressante. Se vocês viram os filmes dos índios e dos cowboys, portanto, eram estas coisas dos mineiros, estas coisas assim. Portanto, a ponte era extraordinariamente estressante. Havia 6 perguntas, que eram perguntas que não tinham interesse nenhum, só para não se ir direto àquilo que se pretendia. Apresentava-se esta figura e pedia-se: escreva uma breve história sobre esta imagem. No meio do ponto, exatamente. A experimentadora, depois do indivíduo responder, agradecia e dava o número de telefone. Olha, eu sou a Glória e o meu número de telefone é este. Dava porque ela estava paga para isso. O protocolo que tinha para fazer isto é que teria que receber as chamadas antes. Portanto, o número de telefone era aquele e depois o que era avaliado era o seguinte: era avaliado o conteúdo erótico ou sexual das histórias. Se, ao comentar isto, que é uma figura triste e inócua, se havia conteúdo sexual. E o número de telefonemas que eram feitos à noite para as experimentadores. Obviamente, quanto maior o número de telefonemas, maior nós pressupomos que existe a atratividade. Obviamente, ninguém irá pensar que alguém se apaixonava pela experimentadora numa ponte destas, para não ficar eventualmente morado dentro. Mas o que aconteceu foi isto. Havia um maior conteúdo sexual das histórias na ponte estressante. Portanto, apesar daquilo que estava na pessoa do lado, falava-se mais em relações sexuais, em namoradas, em beijos e em amigos. Okay? Completamente inesperado. Percebem a diferença do que é a investigação do que é aquilo que é o senso comum? Pelo senso comum, nós abrimos a janela, olhamos lá por fora e ninguém vai dizer que a Terra é redonda. Tem que haver ciência para se mostrar que a Terra é redonda. Aqui é a mesma coisa. Portanto, havia maior conteúdo sexual na ponte estressante. Na verdade, 50% dos pacientes, 50% dos participantes na ponte estressante telefonaram à investigadora, ao contrário de 13% dos participantes que telefonaram à experimentadora na ponte calma. Portanto, houve com certeza alguma atratividade, mas obviamente veem que as condições de stress ou de calma manipularam de um modo objetivo aquilo que a atração, a vontade de telefonar à experimentadora. É claro que nós podemos todos dizer: ok, mas isso aconteceu porque foi por acaso. E então eles fizeram outra experiência. É que no laboratório, pondo à frente uma experimentadora atraente,
e fazendo perguntas ao sujeito, se ele errasse, ele tinha uma ameaça de levar um choque elétrico. O choque elétrico que se faz nestas coisas não é uma corrente de 220 que nos fica a tremer e a ditar como celular. É um estímulo desagradável. Imaginem o que é um elástico quando vocês puxam o elástico lá. É uma sensação assim muito desagradável. É isto que se faz em psicologia. Quando nós queremos criar uma situação estressante, é em termos de falha, isto acontece. E é muito desagradável. O que é interessante é que nesta segunda experiência, exatamente feita pelos mesmos autores, é uma pessoa que tem estudado ao longo da vida o humor romântico, quanto maior a probabilidade de choque elétrico, maior a atratividade pela experimentadora. Quanto mais intenso o choque elétrico, mais uma vez, maior a atração. Okay? Portanto, o cérebro apaixona-se, na verdade, e desenvolve atratividade por razões que nós não conhecemos. Não temos consciência disso. Se vocês perguntarem aos vossos colegas que vão fazer este trabalho, eles vão vos dizer que a maior parte da atividade que se passa no cérebro, quando nós nos apaixonamos, não tem a ver com a razão. Tem a ver com coisas subcorticais. Tem a ver com coisas subcorticais, com áreas muito antigas do ponto de vista do nosso sistema nervoso, que partilhamos como conjunto de animais, com os mamíferos principalmente, partilhamos praticamente com todos, ou com grande parte deles. Portanto, há estruturas muito antigas no sistema nervoso. E, portanto, vocês veem, ao contrário daquilo que nós pensávamos, ou que nós pensávamos, a ameaça promove a atração. Mais uma vez dizemos, ok, mas é só duas experiências e feitas pelo mesmo. E então, estes mesmos indivíduos, cá temos um talarão, se é verdade que o stress melhora a atração entre os casais, vamos fazer terapia conjugal. Nós, os psicólogos, fazem para os casais desavindos algum tipo de intervenções no sentido de melhorarem o relacionamento. E o que é que se fez? Criaram-se atividades agradáveis, mas que não envolviam atividade física ou exercício, ou excitação, por exemplo, ir ao cinema, e criavam-se atividades como estas, de escalar montanha, fazer mergulho, esqui. E o que é que se verificou? É que os casais melhoraram o seu relacionamento quanto mais atividades deste tipo se entregavam. E vejam, foi uma intervenção de 10 semanas, onde se pediu hora e meia por semana de uma atividade excitante que fosse agradável. Mais uma vez, ninguém chegaria a isto. E reparem como isto é 74, passado quase 20 anos, que se fazem intervenções com um processo psicológico que todos nós desconhecemos. Portanto, vejam que atividades excitantes, como correr, são melhores do ponto de vista do desenvolvimento da atração interpessoal do que qualquer tipo de atividade, do que outro tipo de atividade agradável. Há uma réplica interessante deste estudo que se chama Amor ao Primeiro Susto na Montanha Russa. Quando jovens estão a sair da Montanha Russa, que obviamente é extraordinariamente estressante, lhes mostram uma fotografia, essa fotografia é avaliada como mais agradável se não tiverem passado pela Montanha Russa. Okay? Chama-se isto Amor ao Primeiro Susto. Isto só tem um senão. Quando o jovem ou a jovem vai na Montanha Russa e leva ao lado o namorado, a atração não aumenta. Mas se for sozinha, tem ali um parceiro novo. Portanto, ou sozinho ou sozinho. A avaliação da atratividade e do desejo para namorar é maior quando se sai na Montanha Russa do que quando se entra. Uma manipulação. O que é ciência? É a manipulação das variáveis no sentido de nós encontrarmos relações que não chegaríamos lá de novo. Portanto, todos nós pensamos coisas a propósito do cérebro, se apaixona, tem que ser a investigação que mostra isto. Portanto, como vocês veem, o amor tem, na verdade, componentes que nós não imaginamos. E, por exemplo, se alguém me perguntar o que é que eu posso fazer para alguém se sentir atraído por mim, eu digo, olha, nunca a leves para a biblioteca. Leva como uma atividade que faça suar, ok? Portanto, já vocês... Portanto, ao contrário daquilo que nós pensamos em termos da natureza humana, somos muito intelectuais e, portanto, vamos para o cinema a ver um filme do Manuel de Oliveira. Provavelmente isso não resulta nada em termos de atratividade sexual. Agora vamos fazer uma corrida e provavelmente a atração melhora. Ok? Não digam às vossas pessoas que eu vos ensinei isto, está bem? O importante a este propósito é perceber que há, e todos nós sabemos isso pela experiência própria, uma grande irracionalidade a propósito do relacionamento sexual.
tem que haver ativação fisiológica. O coração palpita, as mãos, as pernas tremem, sentimos. E tem que haver esta ansiedade de nos estar com. Sentimos mal se não estivermos com. Portanto, a paixão e o amor romântico, aquilo que nós celebramos hoje, tem este caráter, tem este grande caráter de irracionalidade. E nós assim compreendemos os grandes pensadores que têm dito, por exemplo, isto em inglês é muito mais bonito. Try to reason about love and you'll lose your reason. Portanto, tentar racionalizar. A propósito, o humor é perder a razão, diz aqui o Chekhov. Assim como o Nietzsche diz, penso que é no Anticristo, que o amor é o estado em que os homens têm mais probabilidades de ver as coisas tal e qual como elas não são. Portanto, há este caráter de irracionalidade nos relacionamentos amorosos. Porquê? Porque, na verdade, as áreas fundamentais do cérebro apaixonado têm a ver, não me interessa que vocês saibam quais são, o que quero que saibam é que tem a ver com a ativação, com a atenção, com o prazer, com a motivação, com a detecção de recompensas, com a expectativa de bons resultados. Portanto, são áreas antigas do ponto de vista do nosso cérebro. Portanto, o cérebro apaixona-se por situações que fazem ativar aquele tipo de sistemas muito antigos, subcorticais, do sistema nervoso, e que, para além disso, produzem sensações de prazer, dopamina, e que produzem o estreitamento do campo da consciência, a serotonina, que é algo típico da depressão. Eu não consigo deixar de pensar nas desgraças que me aconteceram. Eu não consigo deixar de pensar no exame que vou ter que fazer. Está relacionado com as opções, ok? Portanto, aquelas áreas do cérebro, aquilo que nos provoca nas áreas antigas do cérebro, produção de dopamina, prazer, e diminuição da serotonina, a tensão, a obsessão, é, na verdade, digamos que grande parte da solução do que o cérebro se apaixona é nós estimulá-lo com situações que nos produzem este tipo de ativação e este tipo de caldo cerebral, que são os neurotransmissores. Obviamente, se o cérebro se altera, o resultado só pode ser, penso de modo diferente. Se eu estou apaixonado, tenho mais dificuldade em pensar no teste de matemática. Tenho sempre dificuldade em pensar no teste de matemática, não é? Mas apaixonado, mais complicado. E alterações no comportamento, estou sempre a ver onde é que ele está, estou-lhe a mandar SMS, se respondeu, se não respondeu, como é que estão essas coisas. Portanto, tem a ver com estas áreas antigas e daí muito bem este tipo, porque é que o cérebro se apaixona. O cérebro apaixonado, quero que saibam, tem uma grande semelhança com o cérebro das dependências dos indivíduos que estão dependentes de substâncias. Portanto, a ativação que a cocaína faz no cérebro e a ativação que o amor romântico faz no cérebro são extraordinariamente semelhantes. Portanto, o cérebro apaixonado tem características que o cérebro não apaixonado não tem. Se eu vos falei que a natureza do amor é estranha, ainda mais estranha são os desencadeadores da paixão, da atração. Há um psicólogo muito famoso, que é o Leon Festinger, que em 1950, quando os estudantes entravam na universidade, e se não estou em erro, neste ano entraram 270 estudantes, ele distribuiu-os de modo aleatório pela universidade. Campos da universidade, nos Estados Unidos, os estudantes vão para a universidade e ficam lá, não vivem perto da universidade. Vão para aquela cidade e, portanto, os edifícios eram algo como isto, tinham vários andares, tinham diversas portas. Ele distribuiu-os de modo aleatório. Passado algum tempo, foi verificar onde é que está o teu melhor amigo. E o que é que ele verificou? Que o melhor amigo estava sempre na porta ao lado, ou no mesmo andar. Okay? Portanto, um dos melhores, dizer que eu procurei mais uma vez que os que estão aqui à frente tenham uma relação afetiva mais intensa do que aqueles que estão lá atrás, ou se promoverem a proximidade, provavelmente esta relação intensa irá aparecer. Mais uma vez, ao contrário daquilo que nós pensávamos, o amor romântico tem desencadeadores que nós nem fazemos ideia. Obviamente, nós nunca nos podemos apaixonar por alguém que esteja na escola secundária sei lá, de Miraflores, ou do Algarve. Vamos, com certeza, desenvolver os nossos afetos e as nossas paixões por aquilo que está aqui perto. Se repararem, quando se perguntava onde é que está o teu melhor amigo, a grande maioria vivia no mesmo piso. E, portanto,
apenas 41% diziam que um na porta ao lado, 22% duas portas, 16% três portas, 10% quatro portas. Vejam como se conseguiu manipular os sentimentos e os afetos humanos de uma maneira tão simples. Chama-se este fenómeno a propinquidade. A propinquidade é o melhor preditor do relacionamento romântico. Por muita ideia romântica que nós tenhamos do que desperta a nossa paixão, chama-se este efeito, nós apaixonamos pelo vizinho da porta ao lado. Na verdade, o estudo aqui é só feito. O estudo aqui é só feito a propósito dos amigos. Mas estes dois psicólogos, baseados neste efeito, produziram um estudo que é algo como isto. Escolheram 4 sujeitos do sexo feminino, mais uma vez, muito atraentes. E escolheram uma sala de aula grande, razoavelmente grande, maior que esta, que tinha 191 estudantes. E em determinados dias, cada uma destas 4 pessoas ia às aulas que estavam estipuladas. Colocava-se na sala num sítio onde tentava que todas as vissem, tomavam notas, não falavam a ninguém, e cada uma destas pessoas, uma não ia a aula nenhuma, uma ia a 5 aulas, outra ia a 10 e outra ia a 15. Como é óbvio, e no fim, os estudantes avaliavam até que ponto as consideravam atraentes. Já estão a imaginar o resultado, não é? Se aquilo da propinquidade tem algum efeito, independentemente da beleza ou da atração que se possa sentir, a variável fundamental é a presença. Portanto, no fim do semestre, a fotografia das jovens era apresentada e era perguntada até que ponto a considera inteligente, atraente, quer sair com ela, quer trabalhar com ela, e já alguma vez visto esta cara. Isto era avaliado nada a muito, era sim, e isto era avaliado não sim. Os resultados são algo comuns. Obviamente que as raparigas eram todas bonitas, portanto eram consideradas atraentes, e mesmo quem não ia a aula nenhuma, quem ia a 5 aulas, quem ia a 10, quem ia a 15. Chama-se isto o efeito da mera exposição. Como vem algo que nós consideramos de um modo tão romântico, tão elaborado, que temos toda a perspectiva intelectual sobre isto, ora, é feito, ou tem como desencadeadores o stress. E um dos fatores fundamentais é estar próximos. Okay? Agora reparem, quando se perguntavam, conhecem estas jovens? Portanto, quanto mais presente, mais atraente. E quando lhes perguntavam se conhecem estas jovens, apenas 10%, portanto 90%, nem sequer as conheciam. Reparem nisto. Mais uma vez, o cérebro tem razões que a razão desconhece. Apesar de não se reconhecer se estavam ou se não estavam presentes, veem que o efeito é claro. Okay? Quanto mais presente, maior a atração. Nós hoje desenvolvemos a atração não só pelo contacto. Sabemos que os computadores, vejam este indivíduo que até arranjou esta geringonça toda para andar sempre no computador. Nós hoje sabemos que a atração se pode desencadear de muitas maneiras. E entre elas, de modo virtual, nós também nos podemos apaixonar. E sabemos que os estranhos que se encontram na internet até sentem maior atração do que nas situações de face a face. Sabemos que a atração na internet é determinada pela qualidade da conversação e a atração na vida real é determinada pela atratividade física. De algum modo, depois de nós nos conhecermos há um ano, estas diferenças desaparecem. Mas há maior qualidade avaliada nas interações face a face do que nas interações na realidade virtual. Agora, o que é facto é que nós desenvolvemos claramente atração por pessoas que não conhecemos ou que só conhecemos de um modo virtual. E daí o maior sucesso dos sites que propõem, por exemplo, nós temos um site que é o Clube dos Solteiros, que tem milhares de pessoas à procura de amor. Eu quando pus no Google namoro, apareceu-me este resultado, vejam, numa fração de tempo diminuta. Agora, o importante a este propósito é que a atração na internet é mais determinada pela nossa imaginação do que pela realidade. Eu, por exemplo, tenho no meu Facebook uma amiga, quem gosta particularmente da fotografia, que é esta, não faço ideia de quem seja, na verdade acho o cabelo particularmente atraente, só me
quero avisar que o retrato que nós pomos na internet pode nos trazer algumas complicações, porque a fotografia é um dos melhores determinantes das amizades no Facebook. Tudo aquilo que acontece na vida real, no mundo virtual acontece, só que é muito nada. Portanto, algum cuidado a este propósito, mas que as coisas acontecem no mundo virtual, obviamente que sim. Portanto, são desencadeadores da paixão, como vocês veem, dois processos, não cinco. Estarmos dispostos a, se vocês repararem, às vezes dão por vocês a cantar músicas que não gostam, mas já ouviram uma, duas, três, 20, chama-se isso o efeito da mera exposição e, obviamente, que a propinquidade é um aspecto relevante a este propósito. Como vos disse, este efeito chama-se a paixão pelo vizinho ou pela vizinha do lado. Apaixonamos, porque está à mão. Mas, obviamente, até certo ponto, vai subindo, a partir de determinada altura, torna-se uma melga, não é? Portanto, diminui. Portanto, espero que o relacionamento dos vossos pais não tenha atingido este nível, mas que diminuiu, obviamente que diminuiu. Portanto, quanto mais se vê e mais se interage, a probabilidade de se tornarem amigos ou de desenvolverem algum tipo de afetividade positiva, quem está sempre ali, obviamente que isso acontece. Não se esqueçam disto, até certo ponto, ok? A partir de determinada altura. Isto é quase como se fosse um invertido, vai aumentando, mas depois diminui, não é bem um, mas percebe-se perfeitamente. Os desencadeadores da paixão são dois fenómenos, na verdade, tão simples como isso. Isto acontece porque nós humanos temos uma necessidade básica de ser aceitos. Qualquer organismo vivo, se viver isolado, desaparece, morre. Uma célula morre. Todos morremos se vivemos isolados. Nós, humanos, temos necessidade de ter vínculo. Na verdade, nós desenvolvemos uma relação de vínculo sempre com as pessoas que são mais próximas. E é algo básico. A necessidade de acarinhar e de ser acarinhado. E isto acontece com a mãe e com o pai, depois com os amigos, depois com os namorados e com os relacionamentos que nós estabelecemos. Portanto, há de algum modo, eu quero-vos mostrar que vão ver que há uma continuidade entre os relacionamentos precoces com o pai e com a mãe. Se com o pai e com a mãe tivermos uma relação de confiança, se calhar com os amigos nós estamos mais à vontade. Se não nos suceder nunca nenhuma grande sacarice com os nossos amigos, com os nossos namorados também nos sentimos muito mais confortáveis, não estamos todos confiados. Se faz isto, se faz aquilo, se faz aquilo. Portanto, queria era que percebessem que isto é uma necessidade básica. Mais uma vez, e vocês vão ver desde que nascemos, até já com alguma idade. Mas é um aspecto fundamental em termos da natureza humana. Eu brinco muitas vezes quando nós vamos ao médico, e o médico nos mede uma série de parâmetros, também devia avaliar quantos amigos temos, porque acredito. O número de amigos que nós temos e o número de relações íntimas que nós temos, quando digo íntimas não quer dizer que tenham nada a ver com sexo, o número de relações de suporte que nós temos é um aspecto fundamental em termos da nossa saúde, provavelmente mais que sermos obesos, tão importante como fumarmos. Portanto, estamos a falar sobre algo completamente básico. É como ter pernas, ok? Ter esta capacidade. Se nós não tivéssemos, se a nossa mãe, nós não gostássemos da nossa mãe e do nosso pai, nenhum de nós também. Okay? A mesma coisa depois em termos de amizade, em termos de amor humano, vamos praticando até chegar à idade adulta. E quando é que começamos a praticar? Muitos de nós pensamos que é no nascimento. E na verdade, na nossa cultura, nós celebramos um ano depois de nascermos. Mas vocês sabem que os chineses são muito mais inteligentes que nós e eles começam a celebrar a partir da altura da concepção. E têm toda a razão. Na verdade, os chineses celebram um ano a partir da altura que pensam que a célula da mãe e a célula do pai se celebraram. E, portanto, são perspectivas. E eu quero-vos dizer do que tenho ali, quando é que começamos a aprender. Na verdade, nós aprendemos, estando mesmo na barriga da nossa mãe. Quando chegamos cá fora, já trazemos um curso universitário. Nomeadamente a propósito do sexo. Aquilo que acontece na barriga da nossa mãe é muito importante para o desenvolvimento das características sexuais secundárias, tanto de um lado como do outro. Se vocês virem, há experiências que não se fazem com humanos, mas que se fazem com ratos.
nós temos aqui uma ninhada de ratos dentro da barriga da mãe. Reparem, nós temos aqui uma fêmea e temos aqui dois machos. Vocês sabem que as fêmeas têm predominantemente hormonas femininas, os machos predominantemente hormonas masculinas. Portanto, este ratinho fêmea leva muita testosterona destes dois ratos, vai renascer um rato profundamente masculinizado. Ao contrário deste ratinho do sexo masculino, vai sair um bocado avexanado. O nosso comportamento sexual depende da masculinização da testosterona e da feminilização durante a nossa vida intrauterina. É claro que não é só o sexo. Aquilo que se passa na barriga da nossa mãe, na vida intrauterina, determina muitas coisas da nossa vida. Há um conjunto de doenças que hoje se sabe que estão dependentes daquilo que se passa na nossa vida intrauterina. Em relação à sexualidade, ninguém tenha dúvidas, que isso é muito importante. E quando nós nascemos, já trazemos muita informação que não é genética, que é adquirida, acerca daquilo dos 9 meses que passámos na barriga da nossa mãe, no qual nós já temos algum tipo de atividade sexual. Vejam aqui um pênis direto na barriga da mãe. Portanto, não é só o vínculo, mesmo a sexualidade, como vocês veem, diz a vossa professora que é uma camada atrás. Eu direi que é uma função normal. Na verdade, desse ponto de vista nervoso. Eu direi que desse ponto de vista nervoso e vascular, haja capacidade de direção ou ter lubrificação, isso acontece, seja lá onde for. Acontece a dormir e acontece na barriga da mãe. Porquê? Na verdade, o que se passa na barriga da nossa mãe tem muita importância. Nós hoje já sabemos que os bebés, quando nascem, conhecem a voz da mãe, conhecem a língua do seu país, por exemplo. Foram feitas experiências que os bebés, quando nascem a mamar, estão mais tranquilos se ouvirem francês, porque nasceram em França, do que se mamarem a ouvir russo. Okay? Já conhecem a língua da mãe. Já até mesmo determinadas músicas, os bebés, quando nascem, conhecem. Okay? Portanto, os bebezinhos vão aprendendo, tal e qual, como quando têm a capacidade erétil ou a capacidade de lubrificação têm, só que nós não temos a lubrificação, mas temos a ereção. Nós sabemos que, do ponto de vista tátil, passado um mês e pouco, passado 6 semanas, os bebés começam a aprender. Não tenho brinco. É por isso que nós todos gostamos de cadeiras de balanço. Okay? Os bebezinhos também, serem embalados. 6ª semana. Começamos a gostar de determinados paladares e isso, o paladar, aquilo que a nossa mãe come. É importante, a partir da 10ª semana de gestação, começamos a ter a parte nervosa adaptada para sermos capazes de aprender. Portanto, a mesma coisa se passa com o olfato, com a audição, 20ª e 30ª semana. A parte mais imatura ao nascer é, obviamente, os aspectos visuais, porque não há muito para ver na barriga da mãe, que é sempre o mesmo ambiente. Agora, se virem, nós começamos a aprender. E quando nascemos, já muitas das nossas aptidões para nos sermos capazes de relacionar uns com os outros estão preparadas. Se vocês virem, no primeiro dia de nascimento, se eu mostrar esta fotografia e esta fotografia tem exatamente o mesmo conteúdo informativo. Mas os bebés olham muito para isto. Não olham para isto. Okay? Portanto, os bebezinhos ao nascer no primeiro dia de vida têm capacidade de distinguir o que é social do que não é social. Como isto se faz é assim. Mostra-se uma raquete, o bebezinho está ao colo e nós vemos se ele mantém a visão. Os bebezinhos mantêm a visão em estímulos deste tipo, que são claramente sociais. Isto tem o mesmo tipo de informação. Okay? Eu tenho 3 triângulos, o facto de inverter isto quer dizer que o básico daquilo que nós chamamos de aptidões sociocognitivas se prepara na barriga da nossa mãe. A nossa qualidade das relações sociais, os nossos interesses e uma coisa que se chama teoria da mente. Teoria da mente é a capacidade que nós temos de navegar na cabeça dos outros. Quando vocês se riem, eu imagino que vocês estão a achar piada. Se estiverem todos a dormir, eu estou a achar que estou aqui a fazer figura de tonto. Portanto, teoria da mente é algo particularmente importante no namoro, no qual nós nem sempre dizemos aquilo que sentimos. Parece umas vezes que sim, outras vezes que não. A capacidade que nós temos de navegar na cabeça dos outros chama-se teoria da mente. Como vocês veem,
Estas capacidades, obviamente, não estão prontas assim que nascemos. Mas se elas não forem desenvolvidas na vida intrauterina, também não vamos ser capazes de as aprender depois. Okay? Isto é a mesma coisa que aprender línguas. Se nós não aprendemos a falar na altura que devemos, se quisermos aprender aos 12 anos, não somos capazes. E há muita evidência a esse respeito. Vocês vão ver como, do ponto de vista sexual, as coisas são exatamente da mesma maneira. O que vos quero dizer é que o primeiro vínculo estabelece-se antes de nós nascermos, ou como dizem os chineses, depois de nascermos, estão na barriga da mãe. Nós nascemos com toda a capacidade para nos relacionarmos. De modo precoce, vocês veem que nós somos capazes de ligar. Nós, à quinta semana, já somos capazes de sorrir. O que é a capacidade de nós nos relacionarmos com o nosso ambiente? Sorrimos de modo automático. O sorriso social já em resposta são, vejam, 2 meses. E nós já somos capazes de sorrir para nós sorrimos de volta. Portanto, nós temos de modo muito precoce, se há algo que nos caracteriza, na minha opinião, não é a nossa razão. É a nossa capacidade de sermos sociais, de sermos sozinhos, não estamos bem. Portanto, o namoro é na adolescência algo básico. É a nossa capacidade de ter uma nova forma de vínculo, que até determinada altura foi a amizade, a partir de determinada altura, mas bem, todas estas capacidades, se na vida intrauterina as coisas não forem boas, se o vínculo não for bom, se eu não trouxer estas capacidades, tudo irá funcionar pior quando chegamos à adolescência. Quero-vos dizer que esta capacidade não é uma coisa que nos deixe muito orgulhosos, porque qualquer macaco faz isto, ok? Vejam, se vocês procurarem isto na internet, vão encontrar um vídeo que mostra os macaquitos a fazer. Não sei se vocês sabem, há determinados, não se sabe se são todos, mas há um conjunto de primatas não humanos que têm um sentido de justiça quase tão apurado como o nosso. Há uns macacos pequenitos que são os macacos capuchinhos que gostam muito de uvas, mas habitualmente os tratadores dão-lhe pepino. Um macaco, ou quando 2 macacos fazem exatamente a mesma tarefa e a um dão pepino e a outro dão uva, o que lhe dão o pepino deita o pepino fora. Trabalho igual, para eles salário igual. Portanto, quando nós pensamos nos primatas, nós somos assim uma coisa do outro mundo, estamos aqui a divulgar a ciência. Não. No básico, é claro que temos muitas diferenças, mas, por exemplo, veem que até na empatia, na moral, ou aqui na capacidade para imitar, infelizmente para eles, a partir de determinada altura, perdem um bocado disto e depois já não conseguem desenvolver. Mas aquilo que vos quero dizer é que os animais sociais, da qual nós pertencemos, são capazes de imitar primeiro os pais, depois os colegas, depois outros sexos. E, portanto, esta é a base dos nossos celebrarmos o dia que temos hoje. O nosso primeiro vínculo é habitualmente quem nos aparece à frente pela primeira vez, que obviamente só pode ser a nossa mãe. Bem, nós hoje mudamos com os hospitais, mas antigamente, quando não havia hospitais, a primeira cara que nos aparecia, obviamente. E do ponto de vista, chama-se isto a vinculação, que habitualmente é segura, quando a mãe nos trata de um modo carinhoso, com bem-estar, que compreende as nossas necessidades, que responde às nossas necessidades. Um vínculo deste tipo vai fazer com que eu, ao longo da minha vida, seja capaz de confiar nas pessoas. Mas nós sabemos que isso chama-se um modelo de trabalho. Portanto, a vinculação é quase como uns óculos, como a minha mãe me põe para eu passar a ver o mundo social. Estou a fazer entender, quer dizer, se a minha mãe não me ligar nenhuma, eu acho que ao longo da vida ninguém me vai ligar nenhuma. E sou mais desconfiado e acho que o meu parceiro vai fazer aquilo e vai sair com outra e vai fazer não sei quantos. Ok? Portanto, nós habitualmente vimos os vínculos inseguros, ansiosos quando a mãe é negligente, ou ansiosos evitantes, ambivalentes quando a mãe é inconsistente. Portanto, este modo de relacionamento precoce vai determinar também os nossos relacionamentos interpessoais. Porquê? Porque nos cria isto, modelos de trabalho. Nós podemos pensar que isto é uma coisa espetacular, mas não é. Repara, não é preciso nenhuma palavra para descrever isto. O sentimento carinhoso aqui da mãe, aqui destes são padres. Okay? Repararam que eu no início disse, íamos falar, quando nós falamos sobre o amor, estamos a falar sobre a base. Se os nossos pais não se apaixonassem, provavelmente nós discutíamos. Se os nossos avós não se apaixonassem, eles só discutiam, em vez de iam para a pesca, em vez de terem relações sexuais. Estavam biologia em vez de... Não fazemos isso porquê? Porque o cérebro apaixona. E ainda a pessoa de biologia ainda não conseguiu fazer o que vocês
apaixonados pela biologia. Quando conseguir, vocês põem o namorado e a namorada de lado e tudo assim. Percebem? É que a nossa sobrevivência, não de nós humanos, mas todas as espécies, a continuidade de vida na Terra depende deste aspecto básico, que é estabelecermos relações próximas uns com os outros. Vejam um exemplo impressionante. Nos anos 50, nos anos 50, fizeram-se um conjunto de experiências sobre o amor. Temos aqui uma mãe carinhosa. Estão a ver? Nós representamos a mãe carinhosa como uma mãe que tem ali uma alcatifa, suave, fofinha. E temos aqui uma mãe ríspida, de arame. Mas a mãe ríspida dava de mamar. Quer dizer que os macaquitos saíam da mãe carinhosa para a mãe ríspida. Mas quando não tinham acesso à mãe carinhosa, os macacos, que apesar de terem alimentação, mas de não terem carinho, não conseguiam estabelecer relacionamentos sociais quando eram mais velhos. Nem sequer conseguiam copular. Se vocês virem a cópula dos macacos, é uma habilidade extraordinariamente complexa. A pega que o macho faz à fêmea é uma coisa quase circense, é uma coisa do outro mundo. E eles não conseguem fazer isso, não têm aptidões para funcionar do ponto de vista sexual. O que é que me importa que vocês saibam é que a privação precoce deste tipo de contactos, do carinho, obviamente precisamos também de alimento, mas se não houver afeto, digamos que as coisas estão mal. Mas sabemos hoje que esta privação tem coisas terríveis. Penso que foi nos anos 50, 60, na Jugoslávia, as mulheres eram obrigadas por lei a ter 5 filhos. E depois as mulheres não podiam, porque se achava que naquele regime que o problema do país era de não haver operários. Portanto, era preciso produzir muita gente para trabalhar. Na verdade, as mães não podiam tomar conta dos filhos, os filhos eram institucionalizados e ficavam numa situação que hoje se designa por marasmo. Se vocês virem na internet marasmo, vão ver as crianças. Muito magras, sem nenhuma competência psicológica, num sofrimento horrível. A privação deste contacto é, na verdade, uma coisa terrível. Não só em nós. A primeira pessoa que nos aparece à frente, nós dizemos que fazemos com ela um fenómeno que eu vos vou descrever, que se chama imprinting. Na natureza, um pato, quando nasce, a primeira pessoa que vê a mãe pata, não é? Só que, de acordo com este experimentador, que foi Prémio Nobel, a primeira coisa que viam era o experimentador. Vejam o que é que isto é. Conrad Lorenz foi Prémio Nobel em 1973. Portanto, ele conseguia, isto não tem som, o filme não tem som, mas ele conseguia chamar os patos, conhecia o som dele. Oi, Pato. Ai, não. Eu estava Reparem, o cérebro dos patinhos apaixonou-se por estímulo errado. Na natureza isto nunca acontece. Okay? A primeira figura que viu estabeleceu um vínculo connosco. Há processos, na verdade, que são muito semelhantes. Portanto, o estilo de vínculo que nós temos, principalmente com a nossa mãe, quando é seguro, termina. Estar mais à vontade quando estabelecemos relacionamentos românticos, estar à vontade com a intimidade,
não ser tão desconfiado, não estar a pensar que vamos sempre ser sacaneados, que vai acontecer isto, que faz aquilo, que sai com a outra. Portanto, ao contrário dos outros tipos de vínculo, que a gente não vai entrar em detalhes deste propósito. Quero-vos mostrar que isto não é um produto da cultura. Okay? Se você reparar, eu tive o cuidado de vos trazer as mais diferentes culturas e, mais uma vez, ninguém precisa de explicar o que é que se passa aqui. O psiquiatra que descobriu isto é um indivíduo que viveu nos anos 50, que estudou tribos da Amazónia e caçadores-coletores da África, veem que para esta senhora, obviamente, se não tivesse o filho, ao qual seria muito mais satisfatório só carregar algo para sobreviver. Há aqui um afeto fundamental que, mais uma vez, vai organizar a mente desta criança, que por sua vez vai determinar a sua capacidade de estabelecer relacionamentos ao longo da vida. Nós sabemos, apesar de não ser muito vulgar, que se conseguem estabelecer este tipo de relacionamentos a partir dos 4 anos. Não é vulgar. Quando vocês me perguntam qual é a idade boa para, não há. Mais uma vez, aqui é a mesma coisa. Há crianças que conseguem estabelecer relacionamentos de vínculo que têm todas as características do amor romântico e, obviamente, pelo menos a descrição mais que eu conheço é dos 9 senhores que num lar organizaram uma orgia. Eles tinham, se não estou em erro, entre 63 e 90 e tal anos. Ao que parece, foram descobertos, houve música muito aliada, sem esforço, simplesmente eles foram. O interessante que eu quero que vocês saibam, portanto, mais uma vez, reparem, todas as estruturas, todas as faixas etárias. Agora, o que é, como vocês muitas vezes me perguntam, é quando se considera o outro como uma pessoa especial. Na verdade tem todos os defeitos que tinha, mas a gente estamos apaixonados por ser especial. É o foco da atenção do indivíduo, engrandecendo as suas qualidades e minimizando os seus defeitos. E depois o amor romântico tem isto, é a capacidade de nem a dormir a gente se esquece, está sempre em lugar. Portanto, pensamentos intrusivos, falta de controle, muita energia, euforia, hiperatividade, falta de sono. E um aspecto ainda mais importante é que quanto mais nos proíbem, maior a nossa atração por essa pessoa. Não precisamos de pensar na nossa experiência própria, basta pensar no Romeu e Julieta para saber quanto mais inibiam o romance entre os dois, mais a paixão aumentava com a adversidade. Como vocês viram, até nas situações de stress, ela era um bom desencadeador da paixão. Portanto, como vos disse, tem 3 componentes, básicos. Um vínculo, na verdade, muito forte. Uma realização pessoal que é isto. Eu preciso de pertencer a um grupo, ou preciso de pertencer, de sentir que dou e que recebo ao mesmo tempo. Chama-se isso a necessidade de pertencer, que é uma necessidade biológica básica. Todos nós temos tudo isto, ou pertencemos ao grupo daquilo, ou a não sei quantos de outros, temos a nossa cultura, portanto, isso corresponde a uma realização das nossas necessidades psicológicas básicas. Obviamente que os adultos não compreendem as da adolescência, os da adolescência não compreendem porque é que os professores de biologia têm a associação e passam o tempo todo a falar na biologia, portanto, para vocês isso não faz sentido nenhum, para nós também não faz sentido nenhum, ok? Portanto, de qualquer modo, todos nós temos os nossos grupos. Há uma grande interdependência nos relacionamentos amorosos e uns têm uma grande influência. Aquilo que eu vos digo e aquilo que o vosso namorado ou namorada diz, obviamente, que eu tenho a certeza que o namorado, se disser, o que aquele tipo diz não faz sentido nenhum, vocês acreditam mais dele do que em mim. Portanto, há claramente uma influência grande dos nossos namorados. Tal e qual como vos disse, a propósito do amor romântico em geral, eu quero vos dizer que os relacionamentos românticos são uma das tarefas fundamentais da adolescência. Os adultos não nos ligam, não dão importância nenhuma. Mas, na verdade, é uma tarefa fundamental. Quem nesta fase da sua vida não se sentir capaz de executar esta tarefa social, vai sentir uma autoestima menor. Portanto, apesar dos nossos pais e dos adultos não ligarem ou ligarem pouco a isso, os adolescentes passam muito tempo a falar e a estarem envolvidos em relações românticas. Pelo menos metade dos adolescentes tiveram uma relação romântica e 1/3 teve uma relação romântica que considerou muito séria. Estas relações desempenham um papel central na vida dos adolescentes e são, digamos, de algum modo, o treino
para conseguirem estabelecer relações de longo termo na idade adulta, os adolescentes passam mais tempo com o seu parceiro romântico, como qualquer dos outros amigos ou qualquer dos outros familiares, e o nível de comunicação é mais aberto, portanto a partilha de sentimentos, de preocupações é sempre muito maior entre os parceiros românticos que entre eles e qualquer outra pessoa. Isto só quero concluir que é óbvio que o namoro é particularmente importante, principalmente na vossa faixa etária, porque tem várias funções. A melhoria da minha autoestima, eu sinto-me bem, porque estou a fazer aquilo que na verdade me apetece fazer. Por outro lado, isto desenvolve-me competências interpessoais, começo a ser capaz de dizer não a isto, de levar a fazer aquilo, portanto, o desenvolvimento de competências interpessoais que são fundamentais na vida adulta, e dá-nos, nós chamamos de suporte social, carinho. E como vos digo, este suporte social é um parâmetro fundamental, como vocês irão ver, em termos da vossa saúde, mas para além disso dá sensação de conforto, partilha de sentimentos, partilha das emoções, partilha das vossas preocupações, etc. Não há nada também de espetacular connosco, como todos os animais namoram. A diferença ao que parece está relacionada com o tempo. Parece que a atração demora muito pouco tempo. Nós, nos humanos, nunca sabemos quanto tempo demora, mas também vão ver que não é muito tempo. Os elefantes demoram à volta de 3 dias, nos 15 meses. Mais uma vez, estamos sobre algo, estamos a falar sobre algo. E é determinante a nossa sobrevivência. Quando nós falamos de relacionamento romântico, estamos a falar de algo que sentimos, que é privado, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Mas vocês só sabem aquilo que eu sinto e penso se eu quiser. E há uma parte pública, que é o meu comportamento e o meu discurso verbal. Ok? Quando eu há bocadinho fiz o elogio da minha proximidade com a vossa professora, ninguém vos diz se eu estava a ser genuíno ou se estava a ser um grande malandro para ela, porque afinal nem gosto nada dela. Portanto, há uma parte privada que eu digo, sinto-me muito atraído, estou muito tempo a pensar nisso, mas eu posso demonstrá-lo se eu quiser ou não. E todos nós já nos estamos a rir por dentro porque sabemos que fazemos isto nos nossos relacionamentos românticos. Nós chamamos a isto sincronia e desincronia. Sincronia quando o que eu digo e sinto está de acordo com aquilo que eu faço. Eu digo que gosto, sinto que gosto e aproximo. Olha, queres vir tomar um café comigo? Mas eu posso gostar muito, posso me sentir muito atraído e tratar mal. Ok? Portanto, em termos do relacionamento romântico, nós temos isto. É de esperar que exista mais desincronia, percebem o que é que isto quer dizer, do que sincronia. Portanto, quando isto acontece, o que é que nós devemos fazer? Na verdade, nós somos habilidosos, não dizemos nem sim nem não, dizemos nem, nunca sabemos o que é que isto vai dar, por onde é que nós reparamos. Há alguma dúvida sobre o que se passa aqui? Provavelmente esta senhora está assim a afastar e a mexer no cabelo. Ok? Não preciso dizer mais nada. Digam o que disserem estes pares, nós todos sabemos o que é que se passa na cabeça deles. Verdade ou mentira? Reparem que esta senhora está profundamente apaixonada. Não há dúvida, não é? O que é importante? Todos nós já ouvimos falar na violência de género. E a violência de género começa na vossa idade. Porquê? Exatamente por este tipo de coisas. Nós mostramos uma coisa,
depois acontece outra. Nós frustramos muitas vezes para tentarmos, ou fazermos um bocadinho mais difícil, ou resolver os problemas de uma outra maneira, introduzimos desincronia. Ora, quando nós introduzimos desincronia, se alguém tem mais força que o outro, habitualmente quem tem mais força que o outro usa a violência, ok? Não estou a desculpar quem é violento, mas também não estou a desculpar quem diz uma coisa e depois é outra. Se nós, na verdade, queremos eliminar a violência de género, temos que eliminar de algum modo algo do que está aqui, onde o público e o privado haja uma certa consonância, ok? Porque, de acordo com a minha perspectiva, eu penso que muito da violência de género passa por este tipo de coisas. O importante agora é vermos que o nosso comportamento não verbal desmascara-nos exatamente quando nós conhecemos alguns tiques e maneirismos, como, por exemplo, este. Ok? Eu gosto muito deste gesto, particularmente. Tenho a certeza absoluta que esta senhora não vai para a missa. E em relação a este gesto aqui, não é preciso comentar isto, não? Hoje é razoavelmente conhecido como é que se faz acordo entre os humanos. Tal e qual como já se estudou nos animais, nós somos animais sociais, nós sabemos que habitualmente quem inicia o ritual de acordo são as mulheres. Okay? Portanto, os jovens que pensam que vou, aconteço e faço e domino, não é verdade. Quando o jovem vai e acontece e faz, é porque habitualmente já foi solicitado uma data de tempo. E foi solicitado habitualmente com estes abanados na cabeça, estes mexeres no cabelo, umas piscadelas de olhos, um sorriso. Coisas, por exemplo, como isto. Deixa-me dizer-vos uma coisa. Estas fotografias são feitas sem as pessoas terem noção do que está a acontecer. Okay? Habitualmente este tipo de interações vai-se a um bar, pede-se autorização às pessoas para filmar e filmam-se as interações. E depois quando fica-se, se perguntarmos ao jovem que nessa noite o bar saiu dali muito enamorado. Eu é que vi e tal, fui lá e fiz, falei. E portanto nós depois vamos ver o filme. Quando ele foi e falou, já estava a ser sinalizado há uma série de tempo. E havia um conjunto de gestos que fizeram com que ele se sentisse à vontade. Portanto, em relação a isto, penso que vocês não têm dúvida, tal e qual como isto. Não se vê. Ai, Bibi. Não há dúvida, não? Mais uma vez, sabemos que não vão sair dali e não vão para a missa, não é? O que eu apresentei de modo simples é, na verdade, um bocadinho mais complicado. Há um conjunto de passos, que nós não vamos entrar em detalhes, cada um deles tem o seu valor, desde a procura, estabelecer o contacto, de avaliar, estabelecer a intimidade e depois manter a ligação. Eu posso, na verdade, estar de acordo com avaliar os primeiros passos e estar perfeitamente satisfeito, mas posso não querer ou não conseguir manter o relacionamento, ok? Ora, habitualmente é isto. Será atraente ou não, está interessado ou não, é honesto ou não, posso confiar ou não, quero ou consigo manter o relacionamento. Veem que aquilo que eu apresentei de modo simples é, na verdade, complicado do ponto de vista de manutenção do relacionamento. Não quero ser como o mestre Fatih, mas é fácil adivinharmos qual vai ser o vosso próximo parceiro romântico. É mesmo muito fácil. Se vocês pedirem ajuda ao vosso professor de matemática, ele ajuda-vos com toda a facilidade. É só preciso fazer esta conta. Quando se é solteiro e se conhecem 20 pessoas, se cada uma dessas 20 conhecer mais outras 20, e essas 20 conhecerem outras 20, o seu parceiro estará dentro destas 8 mil pessoas. Compreende? É muito fácil. Ora, vejo-nos chegado ao momento, eventualmente, como vocês queriam, que é, na verdade, a história do século. Quando há atração e amor,
habitualmente acontece intimidade. E estas três variáveis determinam a atividade sexual. Mais uma vez, quando se analisam as coisas de modo frio, nós sabemos que basta haver uma para isto acontecer, basta haver outra para isto acontecer, basta haver outra para isto acontecer. Na verdade, qualquer uma destas variáveis é preditora da vida sexual dos adolescentes. De qualquer modo, o melhor preditor, por exemplo, para os jovens, entre o 7º e o 12º ano, o melhor preditor para o início da vida sexual é estarem num relacionamento romântico. Mas um relacionamento romântico implica duas pessoas. E quando essas pessoas não conseguem ser diferentes, essas pessoas pensam de modo diferente. Eu não tenho a menor dúvida que este jovem está profundamente apaixonado, que até pede à sua Maria para trazer uma cervejola. Mas vejam como a Maria pensa de modo diferente. Manela, a partir de hoje passo a fazer tu o jantar. Portanto, relacionamentos românticos são complicados porque cada um dos sexos tem a sua própria agenda. E a agenda dos homens, na minha opinião, é particularmente interessante se vocês virem. Este indivíduo está numa ilha deserta, mas não pensa em barcos. Pensa só em raparigas não desertas. Este aqui tem água fresca a 1/4 de milha e raparigas com as mamas grandes a 21 milhas e ele não tem a menor dúvida. Onde é que está a dirigir? Em relação a este é óbvio, não preciso fazer nenhum comentário. E aqui o casal desavino diz: se não há sexo, não há amor. Ao qual a senhora responde de modo muito digno: mas se não há amor, como é que pode haver sexo? Portanto, veem que na verdade as coisas são complicadas nos relacionamentos interpessoais. Mais uma vez, nós iremos acabar com a inteligência emocional, que é a nossa capacidade de lidarmos com estas coisas de um modo harmonioso. Mais uma vez, para se compreender a atividade sexual, mais uma vez, para se compreender a atividade sexual, os psicólogos fazem experiências. E uma psicóloga, que é esta senhora, a Ellen Netfield, para compreender o modo como os sexos pensam a propósito da atração, do amor e da sexualidade, fez uma experiência. Escolheu 2 jovens muito bonitos da sua classe, um do sexo masculino e um do sexo feminino. E cada um destes jovens saía para o campus universitário e quando encontrava alguém do sexo oposto diria, o Brad Pitt diria: tenho reparado muito em ti e considero-te muito atraente. A mesma coisa a Angelina Jolie, se encontrasse um jovem do sexo masculino, diria: tenho reparado muito em ti e considero-te muito atraente. E depois faziam a seguinte pergunta: queres sair comigo esta noite? Portanto, este a raparigas e este a rapazes. São, na verdade, 50%, à volta de 50% disseram que sim. Portanto, são atraentes daí. Agora depois perguntar. A Rita só escolhia que se acha. Ai, meu. Que grande facada. Que grande facada. Eu acho que fazia parte dos 3%. Vocês já viram como é difícil namorar esta terra? Isto é impossível, isto é fictício. 0%. Porque não, isto é fictício. Sair com ele. Mas já não queria ir ao apartamento dele.
nem queriam dormir com ele. Okay? Ao contrário dos rapazes, saírem e não fazem festa. Ir ao apartamento, melhor. Dormir, vamos lá embora. Isso é só para provar que o rapaz não se Meu? Só para provar que o rapaz não se Não é verdade? Espera um bocadinho. Os rapazes são muito mais facilitados. Enquanto só para sair e para conversar um bocadinho que nós somos iguais, mas depois quando começa a entrar em vida, começa a ficar complicado. Okay? Tá? Agora vejam uma segunda experiência, onde se perguntam a homens e a mulheres até que ponto é necessário ser inteligente para sair, para ter sexo, para namorar e para casar. Vejam as respostas das mulheres. Obviamente, para ter relações sexuais é preciso ser mais inteligente, para namorar ainda mais, para casar ainda mais. Portanto, parece-me muito aceitável. Isto tem relação à inteligência. Portanto, já perceberam que para os homens a inteligência é uma qualidade muito importante. Agora vejam, ter capacidade económica, recursos, obviamente. São sempre mais da relação, em qualquer parâmetro. O interessante e o propósito é isto. Nós, na verdade, em termos de resolução de problemas de vida, nós só temos uma agenda comum, homens e mulheres, para resolver os problemas de vida. Está a ver? Aqui somos muito parecidos. Em relação ao resto, nós, na verdade, veja a cerveja em vez de faz o jantar. Aquilo é brincadeira, isto é o sério. Ok? Estão a perceber a ideia? Obviamente nem tudo. Isto é outra coisa, que é o número de parceiros sexuais desejados ao fim do mês e ao longo da vida. Portanto, os homens e as mulheres são justos. Ok? Em termos da permissão para ter relações sexuais que conhecemos há 5 anos, os homens e as mulheres são iguais, mas se conhecemos há 1 hora há sempre diferenças, portanto as mulheres são sempre, ou neste caso os homens são sempre, obviamente, mais comigo, com mais facilidade de aceitação, e as mulheres só com a intimidade é que vão subindo e atingir os homens neste pódio. Portanto, vejam número de parceiros sexuais desejados e permissão para termos relações sexuais. É claro que nem tudo somos diferentes. Todos gostamos que o nosso parceiro seja carinhoso e gentil, tenha uma personalidade desejável e que goste de nós. Okay? Portanto, há coisas comuns e há coisas que são, na verdade, muito diferentes. Obviamente, se há relacionamentos românticos, há o despertar também do desejo sexual, e portanto a adolescência é a altura em que isso acontece. Mas para além de nos sentirmos atraídos em termos de desejo, há aquilo que pensamos que deve ser a nossa vida sexual, e há, habitualmente, se há vontade, na maior parte das vezes as coisas sucedem, e portanto é o início habitual do comportamento sexual. Quando me perguntam que ano, não há resposta. Sabemos que quanto mais cedo pior, porque há mais doenças e há a probabilidade de gravidez na adolescência, quanto mais tarde melhor, porque parece que isso está associado com melhor ajustamento do ponto de vista da saúde. Mas não há uma idade. Para além disso, é importante para mim que vocês saibam que há uma minoria de jovens que têm preferências por pessoas do mesmo sexo e que mesmo que tentem que isso não aconteça, quanto mais tentam ter vivências
quer emocionais, quer sexuais, com pessoas do mesmo sexo, do outro sexo, mais confirmam a sua preferência homossexual. Portanto, são, na verdade, uma minoria, mas isto existe e há que ter compreensão, perceber que a vida sexual, mais uma vez, é diversificada. A única coisa que neste aspecto os humanos diferem dos não humanos ou dos outros animais é que é na espécie humana a única onde se diz que há homossexualidade para sempre. Portanto, que é a única preferência. Nas outras espécies aquilo que se verifica, todas têm comportamentos homossexuais, mas têm comportamentos homossexuais esporádicos, são quase sempre heterossexuais. Nos humanos a grande diferença é esta. Mas é de esperar que uma minoria dos nossos colegas tenham, na verdade, dos nossos amigos, tenham uma preferência homossexual. A nossa vontade de ter relações sexuais vem fundamentalmente com a maturação do sistema endócrino, com a nossa capacidade de produzir células sexuais. O que é que me importa que vocês saibam é que a puberdade no século XX cada vez apareceu mais cedo, diminuiu praticamente um ano. Portanto, nós cada vez temos vontade mais cedo de ter relações sexuais. Só que a nossa capacidade de controle tem a ver com a maturação do sistema nervoso. O sistema nervoso está praticamente pronto por volta dos 25, 30 anos. Isso quer dizer, nós temos vontade de ter relações sexuais entre os 12 e os 13, ou a partir daí, e não temos muito pouco controle, porque do ponto de vista do que se chama o córtex pré-frontal, nós temos muita pouca capacidade de nos controlar. O córtex pré-frontal é aquilo que, quando nós vemos 3 sobremesas à frente, nos diz assim: olha, só podes comer, ok? Portanto, é aquilo que todos podem. Não é só para vocês, é para tudo. Eu gosto muito de pastéis de nata. Se não fosse o meu córtex pré-frontal, eu comia. O córtex pré-frontal é a capacidade de controla a nossa capacidade de controlar emoções e de adiar a gratificação. Agora vejam as nossas dificuldades. Temos vontade cada vez mais cedo e a nossa capacidade de controle é cada vez mais tarde. A puberdade precoce está associada, obviamente, ao namoro, ao primeiro beijo, ao primeiro contacto com os genitais, ao coito, e quer a gente queira, quer não, quer às coisas. Às vezes as coisas sucedem e ao nascimento do primeiro filho. A puberdade precoce está associada claramente, e não há dúvida nenhuma, à reprodução precoce. Porquê? Porque quanto mais cedo começamos, maior o número de parceiros sexuais. Okay? Obviamente que há muitas outras coisas relacionadas com a puberdade precoce. O modo como nós entendemos a sexualidade, que se chama orientação sociossexual, é um fator relevante da estabilidade dos nossos relacionamentos. O número de parceiros, o investimento que fazemos até nos filhos está muito dependente da puberdade precoce, mas vocês veem que cada vez, de algum modo, somos mais altos, ou vocês são mais altos, têm o pé maior, a maturação hormonal é também cada vez mais cedo, e a maturação nervosa, isso não está a acontecer. Isto tudo, na verdade, é muito bonito, mas hoje é um dia do sexo, e eu vou voltar ao amor. O amor romântico é muito bonito, mas não dura sempre, tem a vida curta. Estima-se que o amor romântico dura entre os 18 e os 30 meses. Há, na verdade, relacionamentos mais prolongados, mas esses relacionamentos mais prolongados têm a ver com uma outra coisa que se chama o amor companheiro, é a capacidade de gostar do meu parceiro ser o meu melhor amigo. Há, contudo, relacionamentos, e hoje já estão estudados, relacionamentos que duram até aos 25 anos com amor apaixonado, mas são raros. O amor romântico caracteriza-se, são pessoas que dizem: o meu parceiro é o meu melhor amigo, gosto do meu parceiro como pessoa. Portanto, veem que é uma qualidade completamente diferente do amor apaixonado. Os dois tipos de amor funcionam mais ou menos assim. Um desce, e este é o romântico, e outro sobe, que é o amor companheiro. Este é o envolvimento físico apaixonado e intenso, este é o carinho, que é aquilo que mantém habitualmente, mantém o relacionamento. De um modo geral, é de esperar, com o tempo, toda a qualidade dos relacionamentos amorosos vá diminuindo. Mas há, contudo, um número, como vos disse, que ao longo do tempo, e isto hoje até está estudado, pelo menos com 25 anos, no qual nós não temos a mínima dúvida que o cérebro dessas pessoas, ao fim de 25 anos, continua profundamente apaixonado. São, na verdade, situações raras, são situações em que as pessoas dizem algo como isto: derrete-me quando olho nos olhos do meu parceiro. É um erro. Mas há, na verdade, um conjunto de pessoas que aquele que fez as experiências da ponte depois estuda. O cérebro destas pessoas continuam ao fim de 25 anos a dizer que estão profundamente apaixonados,
Não é de esperar isso, que todos nós vemos, e nomeadamente na adolescência, as relações ainda são mais curtas, mas obviamente é de esperar a diminuição do amor romântico. São componentes fundamentais do amor romântico a ativação fisiológica, a paixão, o aspecto emocional, mas também a intimidade, a ligação íntima e o compromisso. É com esta pessoa que eu quero ficar. Estamos para chegar à inteligência emocional, que é a capacidade de eu, com o meu intelecto, com a minha inteligência, lidar com os meus aspectos emocionais, e você já é ouvido. A natureza do amor tem fundamentalmente, como vos digo, 3 componentes. A paixão, mas eu posso estar apaixonado e não querer continuar com esta pessoa. Posso querer continuar com esta pessoa, mas já não haver relações sexuais, não há intimidade. Ou pode haver relações sexuais sem haver paixão e sem haver decisão nem compromisso. Okay? Portanto, o amor tem fundamentalmente estas 3 dimensões, que vão dar algumas tipologias amorosas que eu vos vou descrever a seguir, e onde existem aspectos emocionais e de raciocínio. O porco-espinho apaixonou-se por gato, mas com certeza absoluta que ele vê que o relacionamento não tem nenhum futuro. As tipologias são algo como isto, vocês veem. Paixão, intimidade e compromisso, aqui não existe, é ausência. Nós chamamos isto do amor consolado, todos existem. No amor companheiro não existe paixão, existe intimidade, existe compromisso. No amor romântico existe paixão, existe intimidade, mas não existe compromisso. Portanto, veem que o amor, não há um amor, há muitos cambiantes, há muitas tipologias amorosas. Importa, agora para chegarmos à parte final, penso que tem 2 grandes componentes. Um é a emoção. E aqui devia estar não independente, parcialmente independente da vontade. E outro, claramente dependente da vontade. É com esta pessoa que eu quero estar. Chama-se isto a tal inteligência emocional. É a capacidade de eu compreender os sentimentos dos outros. Eu sei que se com a minha namorada eu estiver muito próximo do outro, que a minha namorada se vai sentir infeliz comigo. Portanto, a minha inteligência emocional é a capacidade de lidar com isto. A inteligência emocional é isto. É a capacidade de gerir e de reconhecer as minhas emoções. Eu sei que a minha paixão determina o meu ciúme e pode determinar a minha cólera. Eu conheço isto. Ao conhecer, controlo-me melhor. Mas é também a capacidade de reconhecer e gerir as emoções dos outros. E isso chama-se empatia. Eu percebo que os outros também possam sentir ciúme e que também, obviamente, se sintam apaixonados. Estão a compreender isto? Com os conhecimentos que nós hoje temos, eu sou capaz de perceber muito melhor o outro e sou capaz de me perceber muito melhor a mim, obviamente, que nós sabemos que numa interação romântica, mais uma vez, não quer dizer que este só pense em aspectos afetivos e este em aspectos sexuais, mas este pensa mais nisto e este pensa mais naquilo. Okay? O grande paradigma disto é aquilo que o Presidente Pinto da Costa. O Presidente Pinto da Costa, quando fez 73 anos, no ano passado, deu uma entrevista ao Jogo e que nos mostra perfeitamente o que é inteligência emocional. Ele já tem alguma experiência, já tem alguma idade, já tem uma catrefada de casamento, e o homem disse assim: o casamento é um relacionamento especial que começa por ser muito bonito, mas que pode acabar feio. Okay? Todos nós também, mais uma vez, temos esta experiência. É tudo muito agradável na fase inicial, mas depois, nem sempre, as coisas terminam e ele ainda acrescenta na mesma entrevista. Quando uma pessoa toma a decisão de se casar, naturalmente está convencido que está a dar um passo importante e seguro, que muitas vezes não é. É por isso que há tantos divórcios. Portanto, aqui não falamos em divórcios, mas falamos naquilo que vocês conhecem. No estabelecimento do relacionamento e no terminar do relacionamento. Veja agora um exemplo adaptado à vossa idade. Vocês conhecem a Cristina e o Luís? Não. Não conhecem. Mas há uma história. Euromilhões? A Cristina tinha 2 euros. E ele, o homem dos recursos, tinha 4 euros. Estavam enamorados, portanto tinham 6 euros. Foram ao Euromilhões. O amor faz milagres e eles transformaram os 6 euros em 15 milhões. Mas obviamente isto não é um casal com inteligência emocional. São completamente públicos. Passaram para que a trepada de antes, eles ainda têm dinheiro bem.
saber o que é inteligência emocional? Não podem gastar. Isto é estupidez emocional. Mas o que é que eles agora não querem dividir? Não estão a dividi-lo. E uma das coisas que eu vos quero, uma das coisas que eu, hoje é o dia dos namorados, portanto falamos predominantemente de coisas positivas, mas o amor tem um lado negro. E o lado mais negro é a rejeição. Vem aqui o troglodita que pede para alguém para inventar uma porta. Portanto, quando nós somos rejeitados, o sofrimento é horrível, em todas as idades. Há um conjunto de suicídios que estão relacionados com a rejeição, do ponto de vista amoroso. Sofremos muito. Agora percebam porque é que sofremos muito. Porque se o amor é uma coisa básica para a sobrevivência da espécie, quando perdemos algo que chamamos de recurso amoroso, entre aspas, o nosso sofrimento é horrível. E o nosso sofrimento é tão forte que, do ponto de vista cerebral, aqui para quem, porque é que o cérebro se apaixona, e a outra questão é porque é que o cérebro sofre tanto quando perde o seu parceiro amoroso, é que quando nós partimos um osso, e é um sofrimento horrível, isso é processado numa zona do cérebro. É essa mesma zona do cérebro onde é processada a rejeição social. Portanto, o sofrimento é terrível. Para nós nos entendermos, ok? O sítio onde é processada a dor moral e a dor física é muito parecido. Portanto, a dor moral, a dor da rejeição, é uma coisa terrível para nós. E que tem, habitualmente, um conjunto de fases. Uma primeira fase que é a negação, não aceitamos que isso nos aconteça. Por outro lado, terrivelmente, cada vez gostamos mais da pessoa que nos deixou. Depois ficamos coléricos, portanto, chama-se isto a frustração, a agressão, resolver a frustração de um modo inadequado. E habitualmente quase todos terminam pela resignação e desespero. Quero-vos dizer que isto é dos maiores sofrimentos que, mais uma vez, todos temos que passar porque nos temos que habituar, mas que o sofrimento é, na verdade, terrível a este propósito dos sistemas cerebrais. E, portanto, se vocês, quem está a trabalhar, já conhece a Ellen Fisher, mais uma vez a Ellen Fisher fez estudos de ressonância magnética, quer dizer, tirou fotografias ao cérebro das pessoas que tinham sido rejeitadas e hoje conhecem as zonas cerebrais, mais uma vez, onde este sofrimento acontece e que é terrível. Portanto, um é a rejeição e o outro, não podemos deixar de falar sobre isso, na violência de género, portanto, que está relacionado com o ciúme e com a infidelidade. Não se esqueçam que este ano morreram 43 mulheres. De qualquer modo, o ciúme e a infidelidade determinam não só a agressão verbal, que as mulheres são habitualmente as protagonistas, e obviamente a agressão física, do qual os homens são os protagonistas. Mais uma vez, o conhecimento disto faz com que nós sejamos capazes de ter uma melhor inteligência emocional para lidarmos com este tipo de questões. Quando alguém me fez a pergunta, eu não sei desta turma, como é que digo ao meu namorado que lhe fui infiel, sem ele sofrer? Epá, há limites para tudo, não é? Sexualidade. Apesar de, como viram na minha palestra, de considerar um aspecto fundamental na adolescência dos relacionamentos amorosos, e mais uma vez, não só pelo prazer, é pela nossa autoestima. Obviamente, quando partilhamos os genitais, partilhamos tudo o que há com eles. E sabemos que nos genitais não são assim zonas particularmente associadas, não é? Portanto, há na verdade muitos micro-organismos e, portanto, há as doenças sexualmente transmissíveis. Para além disso, a possibilidade da gravidez na adolescência, que é um dos piores fatores em termos da progressão na vossa vida. Portanto, a inteligência emocional aprende-se. Não nascemos emocionalmente inteligentes. Infelizmente, do ponto de vista da sexualidade, do namoro e do romance, os nossos pais não nos ajudam muito. Por exemplo, os nossos pais ficam muito felizes quando a gente aponta e diz: olha, é o nariz, ai que bonito o nariz, olha os olhinhos, ai que bonito. Se a gente apontar para outro sítio, eles dizem logo que é uma porcaria. Dizem, já nem sequer utilizam o nome, olha pés, dizem, ai que bonito o meu filho. Percebem como desde meninos nós vamos sendo educados em determinados sentidos. Ah, olha, minha filha apontou na minha
Nós, professores, hoje já nos ajudam, por exemplo, este tipo de ações ajudam-nos a conhecer melhor os nossos modos de reação. Assim como começamos a perceber melhor e a antecipar o que os outros sentem. E, obviamente, quando percebemos o que os outros sentem, nós próprios temos empatia e não queremos fazer sofrer. Isto, mais uma vez, é a parte com que eu queria terminar da inteligência emocional. Porque relacionamentos são muito importantes. Ter um relacionamento amoroso tem benefícios para a saúde para todos. Como eu vos disse, quando vamos ao médico, o médico devia-nos perguntar quantos amigos temos. Porque, na verdade, a solidão é uma das maiores fontes de stress. Quanto mais stress, mais infecções. Se vocês repararem, vocês vão ter mais constipações nas alturas dos exames. O vosso sistema imunitário está mais fraco, tem mais stress. As relações ajudam o sistema imunitário. Ajudam mais os homens. O casamento adiciona 7 anos de vida aos homens e apenas 2 às mulheres. Mas é melhor ter 2 do que não ter nada, não é? Porque há suporte emocional. Apoiamos uns aos outros. Mesmo relações de namoro, apoiamos uns aos outros. E, obviamente, nós chamamos a economia social, há 2 salários. E, obviamente, vivemos melhor. Se repararem no risco de mortalidade, os homens todos dizem, ou o rapaz todo diz, casar para quê? Mas reparem, olha, quando os homens se casam, o risco de mortalidade baixa drasticamente. Quando ficam sozinhos, o risco de mortalidade sobe drasticamente. Ok? As para as mulheres, o benefício não é o mesmo. Também tem algum benefício, mas não é tão importante. Vocês conseguem perceber porquê? É porque o relacionamento diminui habitualmente os comportamentos idiotas dos solteiros. Deixam-me fazer este tipo de demonstrações, não é? Está percebido? Portanto, na verdade, a vantagem masculina dos relacionamentos é que o relacionamento induz modificações do estilo de vida claro do sexo masculino. Ao contrário, é claro que há algumas mulheres que andam de moto, algumas mulheres que andam de skate, mas, okay? Se vocês virem um carro a alta velocidade na autoestrada, eu aposto. Qual é o sexo que vai conduzir? Não há dúvida. Chamam-se mesmo isso comportamentos idiotas dos solteiros. Percebem isso? Mais uma vez, não há milagres. Quando isto acontece, nós vamos mudar, nós percebemos as razões para. Vou concluir mais uma vez com um estudo que mostra que ter uma boa qualidade do ponto de vista dos nossos relacionamentos emocionais induz uma taxa de sobrevivência muito maior. A probabilidade de sobrevivência é 50% maior em quem tem um relacionamento adequado quando é seguido ao longo de 7 anos e meio. Tem um efeito comparável. Portanto, ter muitos amigos e deixar de fumar é quase a mesma coisa. Portanto, quem fuma, parar de fumar melhora a saúde, mas quem passa a ter uma vida social mais ativa e com muitos amigos melhora igualmente. Ter muitos amigos tem um efeito superior a muitos que é risco, não é risco. Riscos de mortalidade conhecidos como a obesidade ou a inatividade física. O isolamento social, como vos disse, é um dos melhores preditores de mortalidade de todas as classes. Okay? Bem, eis-me chegado ao fim da minha palestra e a única coisa que quero vos dizer é o seguinte: na ausência de relacionamentos interpessoais significativos, nós sentimos que não prestamos. Sentimos com menos valor, sentimos sós, sentimos sem esperança, sentimos isolados do mundo. Relacionamentos interpessoais, tal e qual como nós os estudamos hoje, correspondem a uma necessidade humana e básica. Nós precisamos ter, precisamos de pertencer ao mundo. Okay? Para além disso, o que os outros pensam de nós, apesar de nós dizermos o contrário, é uma preocupação central. Nós, quando saímos de casa, arranjamos. Não saímos de qualquer maneira. Okay? A gente diz, sinto bem quando me senti bem. Okay, quando me senti bem, eu também me arranjava em casa. Não, quando eu saio, gosto de ter uma presença agradável. O que os outros pensam de mim, obviamente, que é uma preocupação central em todos nós. E há que assumir isso, sem vergonha nenhuma.
têm uma rede de contactos sociais e relacionamentos íntimos melhores. Sentem-se mais satisfeitos com a vida do que os que vivem isolados. Isto é uma regra básica. E vou terminar. Vocês muitas vezes pensam que os vossos professores nunca foram novos, mas a gente também já teve 16 e 17 anos. Quando eu tinha 16 e 17 anos, havia um grupo que eu gostava particularmente. E esse grupo, e é com esta frase deste grupo, que era o Crosby, Stills, Nash & Young, que em 1970 escreveram uma frase que é a seguinte: se não podes estar com quem amas, ama aquele com quem estás. Muito obrigado, esta é a mensagem que eu vos quero deixar. E se vocês quiserem, podem encontrar. Encontrar esta música no YouTube, eu aconselho todos a ouvir, porque é uma música muito bonita. Também é na minha página no Facebook, se vocês lá quiserem buscar, é muito fácil. Qual é? O cérebro apaixonado tem uma atividade. Não é. Agora falta como quiser, com o papo primeiro, olá. Eu vou-vos pedir um bocadinho de paciência, porque eu próprio já estou com algumas dificuldades em me fazer ouvir. Se me quiserem fazer alguma pergunta a propósito daquilo que eu disse, com todo o gosto. Se não, eu terei todo o gosto, mais uma vez, em comentar algumas das vossas perguntas, e se eu puder, responder a algumas delas, obviamente, com todo o gosto. Querem fazer alguma pergunta? O cérebro apaixonado, querem fazer alguma coisa? Então, se calhar, quando eu terminar, daqui nós vamos estar mais 5 ou 10 minutos e depois as pessoas passam por ali e escrevem. Bem, então as perguntas desta turma, ou destas turmas, Pode só chegar. Pronto, só para. Ok, pode ser, obrigado. têm a ver com o seguinte. Portanto, há aqui duas perguntas que eu agrupei. O que é que dá mais prazer às mulheres? Eu penso que vocês já perceberam. Portanto, o relacionamento sexual num contexto amoroso, obviamente, é provavelmente mais gratificante do que um relacionamento sexual que não seja num contexto amoroso. Verdade? A história do acolhimento, eu penso que para aqui não é relevante. De qualquer modo, há acolhimento, infelizmente que há, porque se os canais não fossem lubrificados, na verdade, as relações sexuais seriam muito mais difíceis e, portanto, terá que haver alguma umidade, com certeza que haverá acolhimento. Perguntam-me se existem bissexuais. É verdade que existem, não é muito grande. Sabem, já deixem-me dizer-vos uma coisa que nós habitualmente vemos o mundo dividido entre homens e mulheres. Mas vocês também já ouviram falar que há intersexos, pessoas que têm parte da genitália masculina e parte da genitália feminina. E há uma bióloga que postula que existem 5 sexos. É os que são só homens, os que são só mulheres, os que são iguais de uma parte e de outra, os que têm mais de homem, mas têm um bocado de mulher, e os que têm um bocado mais de mulher do que de homem. Portanto, é possível que na natureza isto aconteça assim. Não sei se vocês sabem, alguns peixes transformam-se, penso que machos para fêmeas. Portanto, nós também viemos lá. E, portanto, algumas dessas coisas podem ficar. Obviamente que do ponto de vista da orientação sexual, há quem tenha atração sexual pelos dois parceiros, pelos dois sexos, e, portanto, não será a maioria, mas isso acontece com certeza. Como é que os homossexuais têm relações? Que é outra pergunta. Ao contrário daquilo que nós pensamos, a maioria da atividade sexual entre os homossexuais, ao contrário daquilo que nós pensamos, a maior parte da atividade entre os homossexuais não tem nada a ver com a penetração. Okay? A maior parte
da atividade sexual entre os homossexuais também há, mas isso é mais uma fantasia heterossexual do que na realidade o comportamento dos homossexuais. A maior parte do comportamento dos homossexuais tem a ver com o pulsar no corpo. Aquilo que entre os heterossexuais são preliminares. Okay? Pronto, dois grandes grupos de perguntas, depois um outro grupo partindo do princípio. Está aqui o menos. Partindo do princípio que o tamanho do pênis não influencia o prazer, o que é que dá mais prazer à mulher? Não, é uma pergunta interessante esta, porque vocês precisam ter esta informação. Os jovens, todos nós, quando o nosso corpo se começa a modificar, temos muita dificuldade em perceber como é que ele vai acabar. Vocês fazem uma pergunta a propósito do pênis pequeno, que é uma preocupação enorme dos homens. Já vou explicar porquê. Mas as mulheres têm exatamente o mesmo tipo de preocupação com as mamas ou com as ancas. Nunca sabem qual é o tamanho onde isto vai terminar. E, obviamente, quando o nosso corpo começa a mudar, nós todos sentimos muito inseguros. Apesar do tamanho não contar em termos de prazer, conta em termos da nossa autoestima. Alguém é satisfeito se estiver a esta altura? Conseguem fazer a generalização para o pênis pequeno? Não há nenhum homem que fique satisfeito se assumir que tem um pênis pequeno. Agora, para vos tranquilizar, quando um homem entra no balneário e vê o pênis de outro homem, vê uma coisa deste tamanho mais ou menos. Vamos imaginar. Mas se ela vir de cima, vê uma coisinha assim, muito mais pequenita. Okay? Aquilo que eu aconselho, e habitualmente aconselho aos jovens que têm essa dificuldade, é que se olhem ao espelho. Quando se olharem ao espelho, certo? Portanto, uma coisa é ver, o tamanho visto é este, não é? Visto de frente. Mas o tamanho visto de cima é muito mais pequenito. E, portanto, nós, homens, entramos no balneário, olhamos para os outros e dizemos: epá, meu Deus do céu! Olhamos para nós. Eu não sei se vocês são de desenho de projeção, mas percebem isto? Este tamanho projetado é isto. E este tamanho projetado, que é como eu vejo, é uma coisa muito mais pequenina. Okay? Obviamente que, apesar de não contribuir para o prazer, contribui para a autoestima. Eles tiveram um tamanho mais elevado, um tamanho mais alto, obviamente que vai saber. Portanto, pelo prazer, apesar de não influenciar, é uma coisa importante para a autoestima. Bem, depois há aqui uma série de perguntas a propósito da gravidez. Temos probabilidades de engravidar quando na menstruação. Na verdade, a probabilidade é quase nula, ou é nula. A probabilidade de engravidar ao longo do mês, quando chega a ovulação, obviamente que é maior. Nesta altura, com aquilo que nós sabemos, apesar das perguntas fazerem sentido, não faz sentido que haja relações sexuais que não sejam protegidas. E, obviamente, a melhor proteção é o preservativo no homem e a pílula na mulher, os dois simultaneamente. Portanto, a probabilidade de engravidar, todas as pessoas se masturbam e na masturbação. Na masturbação há muitos, e há alguns de vocês que fizeram perguntas inteligentíssimas que me perguntam as vantagens e os benefícios. A masturbação não está associada com nenhuma doença conhecida, apesar de todas as fantasias que crescem os pelos nas mãos, ficamos tuberculosos, nenhuma evidência. É um comportamento exploratório que nos dá a conhecer melhor. Agora, a masturbação tem uma função relaxante. A masturbação tem uma função que relaxa quando se masturba. E há, em alguns jovens, ao sentir isto, a masturbação compulsiva. E aí estamos perante uma coisa que é problema e que eu vos quero alertar. Apesar de vos dizer que não tem nenhum problema
haverá o problema de como induz uma sensação de calma, de relaxação, em alguns jovens, a masturbação passa a ser compulsiva. E aí nós temos problemas a este propósito. Ok? Portanto, a masturbação. Quais são os perigos do sexo oral? Os perigos do sexo oral são os mesmos do outro tipo de sexo, é a partilha de parasitas. Tem que ser protegido. Não há hipótese. Portanto, seja de um oral, seja de não sei quantos, portanto, os perigos são os perigos de toda a atividade sexual. Portanto, quando partilhamos sexo e partilhamos afeto e partilhamos parasitas, por nós, todos nós temos parasitas, portanto, quanto mais agressivos pior. Métodos anticonceptivos também já vos falei. O que é que a SIDA é associada à homossexualidade? Hoje a SIDA não é associada à homossexualidade, já foi. A SIDA está associada ao número de parceiros sexuais, independentemente da preferência erótica. Se os homossexuais eventualmente possam ser mais promíscuos, foi por aí que começou. A partir desta altura, penso que eles não são um grupo de risco maior que os toxicodependentes ou que os heterossexuais que não utilizam que não fazem o sexo seguro. Portanto, a SIDA está associada ao esteve no início. Hoje eu penso que não está. Agora, a SIDA está associada ao sexo não protegido. Isto é a mesma coisa. As doenças sexualmente transmissíveis, não. Este aspecto também está. Isto já está. Querem fazer mais alguma pergunta independentemente disto? Portanto, qual é a idade para iniciar a minha vida sexual? Obviamente que não há. Já vos disse, quanto mais cedo melhor. É, claramente, porque mais cedo, mais parceiros sexuais, mais partilha de parasitas. Pior. Sim. Porque vais ter mais coisa. Fazem-me sempre. Pior. Sim, tens mais relações. Eu não tenho nenhuma dificuldade em falar sobre que tema for, mas há muitas perguntas sempre sobre sexo anal. Na verdade, aquilo que se pensa é que tudo é bom num relacionamento desde que seja consentido. Se os dois estiverem de acordo, nada conta. Só é preciso que seja gratificante, quer para um, quer para o outro. A mulher a masturbar-se deita sêmen, não. Na depois, há aqui uma série de perguntas fundamentalmente que têm a ver com as posições sexuais. As posições sexuais são mais posições que nós temos. Não há nenhuma receita de sexualidade neste momento. Também é uma sofrência, mais uma vez, é que se for agradável, tem que ser compartilhado. E a nossa vivência é esse propósito. É isso que determina aquilo que dá mais prazer ou não. Há aqui umas perguntas sobre os homossexuais. Mais uma vez, os gays têm que utilizar preservativo, obviamente que sim, se houver sexo anal, que habitualmente é frequente. Se houver sexo anal, obviamente que sim. Se não existir este tipo de contactos, é claro que não. Porque é que há discriminação? A discriminação é uma coisa muito complicada. Habitualmente todas as minorias são discriminadas. Portanto, se num país católico desaparecer aqui um muçulmano, nós olhamos para o muçulmano com desconfiança. Se a maioria for heterossexual, obviamente que é capaz de olhar para os homossexuais com alguma também com alguma desconfiança. Portanto, aquilo que eu vos mostrei é que as preferências eróticas variam a uma minoria de pessoas que são homossexuais. Não é uma escolha, temos que respeitar isso. Portanto, os intersexuais podem ter relações com os sexos? Não. Isso são os bissexuais que podem ter relações com os sexos. O último grupo de perguntas tem a ver com: devemos fazer sexo com preservativo? Sim, sim. Mesmo durante o sexo oral, obviamente que sim. De outro modo, é a tal história da partilha dos parasitas. É possível engravidar com métodos anticoncepcionais? É.
O risco pode não ser muito grande dependendo daquilo que se usa, mas todos, não há nada que não seja falível em biologia, mesmo quem toma a pílula pode engravidar, os preservativos também podem arrebentar, obviamente num casal que utiliza um e outro é a situação mais segura para todos. Okay. Há aqui uma que eu próprio não sei responder, qual é o número máximo de bebés que uma mulher consegue gerar no útero. Eu penso que é um recorde certo, mas não faço a mínima ideia se é isso. Eu guardei para o fim. Guardei para o fim exatamente porque é esse dia que estamos a comemorar hoje, as coisas têm a ver com o amor e com o amor e com os sentimentos. Perguntam-me porque é que comemora o dia de São Valentim, eu não tenho a certeza disto, mas penso, não tenho a certeza, mas penso que São Valentim era um padre que casava os católicos quando eram perseguidos pelos romanos e passou-se a celebrar esse dia. Essa é uma, penso que é a história que está por trás disto. Penso também que se celebra porque é universal humano. Portanto, em todas as culturas conhecidas existe amor. Os sentimentos amorosos provocam alterações na personalidade, desconcentração, obviamente que sim. Se não desculpa, tenham mais notas da matemática ou biologia, mas quando estamos apaixonados, o foco da nossa atenção, como vocês viram, vai para o outro lado, e não para a matemática e para a biologia, obviamente nos altera por completo. O nosso cérebro, como vos disse, fica como toxicodependentes. O que é que os homens e as mulheres nunca se entendem? Já perceberam porquê, não é? Mas eu penso que se entendem. Mal. No namoro, qual é a melhor altura para começar a intimidade? Não há resposta mais uma vez por isto. É quando os dois acharem adequado, desde que isso seja, como vos disse, protegido. Não há uma boa altura para isto. Como vos disse, estatisticamente, quanto mais tarde, melhor. O que é que se pode fazer para chamar a atenção do outro? Fazer uma corridinha. Mas para. Aqui é uma pergunta que eu me interessa responder muito. Eu namoro com o meu namorado há 3 anos, ele quer iniciar a nossa vida sexual, mas eu tenho vergonha de negar. Já perceberam? Sei o quê? A questão do namoro é exatamente essa. É nós aprendermos a lidar nos relacionamentos interpessoais, fazermos aquilo que nos apetece, dizermos não àquilo que não nos apetece e estabelecermos, na verdade, uma negociação aceitável para aquilo que todos queremos. A Beyoncé. Ai. A outra pergunta que eu, eventualmente eu não sei isso, os meus pais não aceitem que eu namoro, dizem que não tenho idade para isso. Não sei que idade é esta. Aqui o meu conselho a este propósito é que perguntem aos vossos pais quando é que eles começaram a namorar. Eu acho que vai dar um bom entendimento do que é. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, eu estou à vossa disposição. Não. Vamos fazer esta coisa. Sei não.